Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. A gente tem neste momento os três líderes separados por apenas 2 pontos, aí já uma distância de 9 para o quarto colocado em relação ao primeiro, embora esse quarto colocado, o Flamengo, tenha um jogo a menos. E assim, né, é um campeonato que a emoção na parte de cima da tabela e na parte de baixo. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, podemos dizer aí, os times que vêm mostrando o melhor futebol até agora, enquanto do lá embaixo na tabela a gente tem Corinthians e Fluminense neste momento sendo rebaixados para a Série B, e destaque que ambos os times perderam nesta rodada, né? Então assim, o que coloca mais pressão, o trabalho do Mano Menezes definitivamente não está legal. Depois da eliminação na Libertadores, eles perdem para o Lanterna do campeonato e assim, eu não sei, né? Tipo, tá bem complicado, até porque o 15º colocado, que neste momento é o Atlético Paranaense, está 3 pontos à frente do Corinthians e 4 à frente do Fluminense, com destaque que tem jogos a menos. E assim, o Corinthians, vamos colocar aqui em paralelo, o Criciúma, que é o 14º, esse com o mesmo número de jogos, já tem 32 pontos, ou seja, 4 à frente, né? E supondo que o Atlético Paranaense pelo menos faça um empate, já dá uma desvantagem de 4 para o segundo time fora da zona de abaixamento. O que eu quero dizer com isso? Há uma possibilidade muito real de ou o Corinthians ou o Fluminense serem rebaixados para a Série B, o que seria um grande desastre, tanto para o Corinthians, que está extremamente endividado e não poderia arcar de maneira natural com o time na Série B, perdendo o dinheiro que vem da Conmebol das competições continentais, perdendo, obviamente, o dinheiro que vai vir dos direitos de TV da Globo para a primeira divisão. É uma queda, tipo assim, que sai de 70 para 20 milhões, isso sem considerar as ligas. Então, assim, seria um desastre financeiro, e o Fluminense tem um elenco muito velho, muito difícil de reestruturar, ainda mais na segunda divisão. Mas, falando aqui dos jogos, né, antes, é claro, da gente começar a falar da tabela com um pouquinho mais de profundidade, a gente começou a rodada com Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo polêmico que acabou com vitória do Palmeiras por 2-1. O primeiro pênalti para mim não existiu, não acho que foi pênalti, mas assim, no contexto geral, o Palmeiras foi a melhor equipe dentro de campo, né? Foi a equipe que melhor jogou, ela exigiu muitas defesas do goleiro Everson, que fez grandes defesas na partida. O Atlético Mineiro acabou levando um grande trabalho pelo fato de que tem um elenco muito bom, e aí o Hulk marcou aquele gol espetacular para conseguir o empate, mas no final, aí sim foi pênalti, não, do Rubens em cima do Dudu, e o Rafael Veiga mais uma vez cobrou muito bem. Então 2-1 para o Palmeiras contra o Atlético. Não entendi o Atlético levando titulares, pensando obviamente na quarta-feira, as semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco. A gente teve Botafogo e Grêmio, um jogo muito mais parelho do que o Botafogo imaginava, e o Botafogo não conseguiu criar chances com clareza o suficiente e acabou no 0-0. Resultado ruim para a equipe do Arthur Jorge, que assim, tá lutando em 2 frentes, Libertadores e Brasileirão, que é uma desvantagem em relação ao Palmeiras e também ao Fortaleza, que esses já estão focados numa frente só. A gente tem Juventude e Red Bull Bragantino, né? O jogo que acabou empatado em 1-1. Primeiro tempo, um dos mais horripilantes que o futebol brasileiro produziu nessa temporada, foi bem ruim. No segundo tempo, o jogo se abriu um pouquinho mais, até porque o Juventude começou melhor e abriu o placar. E depois o Red Bull Bragantino teve que buscar o resultado e conseguiu um empate com o Eduardo aos 41 do segundo tempo, e o jogo ficou por isso mesmo. 1-1 é um resultado que para o Red Bull Bragantino não é lá muito positivo, porque o time também não está lá voando, e para o Juventude vai somando os pontos aí que são importantes para tentar se afastar da briga contra o rebaixamento, né? A gente teve Fortaleza e Cuiabá, e a vitória do time do Vojvoda com o gol do Hércules no primeiro tempo, aos 49 do primeiro tempo, 1-0. Assim, foi a melhor equipe dentro de campo, né? 15 finalizações a 2, o Cuiabá mal teve chances para abrir o placar, então uma grande atuação para a equipe do Vojvoda em termos de controle de jogo. Não atropelou, não goleou, mas tem a vitória, e goleada e 1-0 vale a mesma coisa, 3 pontos. Saldo de gols é importante ter mais, né? Mas aí é o time lutando uma luta muito complicada, né? Porque o Fortaleza tá ali colado na liderança, mas não tem Thiago Almada, não tem Igor Jesus, Tiquinho Soares, Savarino, não tem Rafael Veiga, Estevão. Então, assim, eles estão lutando com menos peças, né? Estão trabalhando muito na organização e do trabalho do Vojvoda para conseguir sustentar na luta. A gente teve o Atlético Goianiense contra o Fluminense, vitória por 1-0 do Atlético Goianiense, né? O gol foi do Janderson, né? Esse é o problema do Fluminense com o Mano Menezes, né? Porque quando você tá
é melhor na tabela, você pode se dar o luxo de esperar o adversário propor o jogo. Quando você está na zona de rebaixamento, você é obrigado a ganhar o jogo para conseguir esses 3 pontos e ter mais conforto. E assim, quando você pede para o Mano Menezes fazer um esquema que, olha, nesse jogo o time vai ter que atacar, porque ele tem a responsabilidade disso contra o Lanterna. Ele não pode ficar na defesa esperando o Atlético Goianiense ir para o ataque, porque isso dificilmente vai acontecer. E no final das contas é isso, né? Quando vai para o ataque, o Fluminense se expõe demais e quem aproveita a oportunidade é o Atlético Goianiense, 1-0. Resultado catastrófico aí para o Fluminense, porque esse era o jogo dos 3 pontos e o time sai derrotado, né? Então é horrível o resultado para o Fluminense. A gente teve São Paulo ganhando de 3-1 do Corinthians. O Corinthians terminou o jogo com 9 jogadores, né? Teve a expulsão do Fagner. Aí a gente teve o gol do Lucas Moura. Aí depois de pênalti, né? Aí teve a expulsão do André Ramalho, né? Por violência, conduta violenta, né? E assim, não tinha nem amarelo, tomou vermelho direto. E assim, veio depois o Arboleda fazendo 2-0. O Yuri Alberto ainda deu um jeito de descontar, né? Então 2-1. Mas no final o André Silva foi lá e fechou o caixão. Então vitória aí para o São Paulo. 3-1, boa vitória para o time que está ali colado, né, com o Flamengo ali na briga pelo 4º lugar. Assim, muita gente critica o trabalho do Zubeldia, mas assim, o São Paulo em 5º lugar, 14 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, estou longe de achar isso uma campanha ruim. Então, acho que as pessoas também têm que entender também que o elenco é capaz de fazer. Óbvio que a eliminação na Libertadores é ruim, mas o time está indo para a próxima Libertadores, o que é importante. E olha que não pôde investir muita coisa, né? E a gente também teve São Paulo, São Paulo e Corinthians 3-1, então o Corinthians continua na zona de abaixamento. A gente teve também Bahia e Criciúma e vitória para a equipe do Rogério Ceni por 1-0, né? O Criciúma não conseguiu fazer muita coisa no jogo, foram 21 finalizações a 2, controlado completamente pelo Bahia, que teve mais chances para fazer mais gols do que apenas um. Mas um gol, como eu disse, ou 4, só muda o saldo de gols. No contexto geral, vale 3 pontos. Então, 3 pontos importantes para o Bahia, que obviamente quer garantir sua vaga na próxima Libertadores. O Internacional venceu o Vitória por 3-1, o jogo que mostra a evolução do trabalho do Roger Machado, né? Vem jogando melhor o time da Internacional. E assim, gols marcados pelo Alan Patrick de pênalti, Wesley marcou os outros 2 gols. O Wagner Leonardo marcou o gol do Vitória, mas fato é que assim, um Internacional que vem jogando bem e que vem aproveitando oportunidades para somar mais pontos. É um dos times com mais jogos atrasados e se continuar a vencer nesses jogos, pode ser que volte a lutar ali, pelo menos para ficar entre os 4 primeiros, né? Não sei se luta pelo título, acho ainda muito difícil. A gente teve também Cruzeiro e Vasco. O Vasco abriu o placar no primeiro tempo com o Vegete, mas no segundo tempo o Zé Ivaldo empatou para o Cruzeiro. Chegou a ter um jogador a menos o Vasco, né? Porque o Matheus Carvalho foi expulso, mas no final o Léo Jardim parou o ímpeto do ataque do Cruzeiro. O Vasco, ao meu ver, teve até as melhores chances no jogo, mas não conseguiu aproveitar tão bem, né? No contexto geral, o Vasco tá se virando aí com o elenco que tem, né? Tipo, o Payet acabou perdendo muito espaço dentro do time. O Felipe Coutinho já é o titular meio que absoluto. Esperava que o Payet jogasse mais, até pelo que ele fez na temporada passada, né? Ele mostrava ser um jogador contribuindo bastante, mas é aquele negócio, né? Tipo, alguns jogadores vão ver mais fases, outros vão ver boas, né? Talvez esteja sendo preservado para a Copa do Brasil, mas tenho visto muito pouco dele, né? Que eu não tô acompanhando tanto o Vasco, mas de qualquer maneira, 1-1, resultado que obviamente não machuca o Vasco, né? Porque tá ali conseguindo pelo menos a vaga sul-americana, enquanto o Cruzeiro obviamente sente que esses 2 pontos podem fazer falta. E a gente teve o Flamengo vencendo o Atlético Paranaense por 1-0, jogo chatíssimo de bola. O Gerson marcou no finalzinho, mas assim, um jogo de pouquíssimo volume de jogo por parte das duas equipes, pouquíssima criatividade, qualidade. O Gerson acabou saindo como grande destaque pelo gol que marcou. Gabigol até agora nada, né? E esse é um jogo que ele jogou todos os minutos e teve toda a oportunidade para marcar. Assim, toda oportunidade não, mas ele participou pouco do jogo, né? Tipo, em 34 toques na bola em 90 e tantos minutos, né? E assim, ele não conseguiu um passe-chave, ele teve um chute na direção do gol e o outro fora da direção do gol. Eu entendo que não é só responsabilidade dele, né? Porque a gente está falando de um time que, como geral, não produziu tão bem, né? Mas, sim, é complicado, né? Pelo menos aí o Gonzalo Plata e o Alcaraz recebendo tempo como titulares e o Flamengo pelo menos ganha 3 pontos, né? Como eu disse, 1-0 ou 4-0 são 3 pontos. Independente da quantidade de gols. O saldo de gols é importante, o Flamengo não está lá com super saldo, mas
o que importa é vencer o jogo e ter ainda alguma oportunidade de, quem sabe, ainda buscar no Campeonato Brasileiro, embora a gente tenha que lembrar, o Flamengo, se o Botafogo ainda está lutando em duas frentes, o Flamengo luta em duas também, esqueci que tinha sido eliminados da Libertadores. Botafogo é o primeiro com 57, Palmeiras 56 pontos é o segundo, Fortaleza é o terceiro com 55, Flamengo é o quarto com 48, o São Paulo é o quinto com 47, Bahia é o sexto com 45, Internacional é o sétimo com 45, o Cruzeiro é o oitavo com 43, o Vasco é o nono com 36, o Atlético Mineiro é o décimo com 36, o Bahia de Bragantino é o 11º com 33, o Juventude é o 12º com 33, o Grêmio é o 13º com 32, o Criciúma é o 14º com 32, o Atlético Paranaense é o 15º com 31, o Vitória é o 16º com 28, o Corinthians é o 17º com 28, o Fluminense é o 18º com 27, o Cuiabá é o 19º com 23 e o Atlético Goianiense é o 20º com 21 pontos marcados. A artilharia do campeonato é o Pedro com 11 gols, Hulk e Estevão tem 9 gols a cada um. Assistências, Estevão tem 7, Matheus Pereira e Georgiano de Arrascaeta tem 5. Melhores ataques, 46 gols para o Botafogo, 46 para o Palmeiras e 43 para o Flamengo. Melhores defesas, 20 para o Palmeiras, 24 para o Internacional e 25 para o Botafogo. Grandes chances criadas, 75 para o Palmeiras, 70 para o Internacional, 68 para o Botafogo. Grandes chances perdidas, 46 para o Internacional, 45 para o Palmeiras, 43 para o Botafogo. A próxima rodada do Brasileirão temos Criciúma e Atlético Goianiense, Fluminense e Cruzeiro, Grêmio e Fortaleza, Red Bull Bragantino e Palmeiras, Atlético Paranaense e Botafogo, Atlético Mineiro e Vitória, Bahia e Flamengo, e Corinthians e Internacional, Cuiabá e São Paulo, Vasco e Juventude. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.